Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que noite especial. Nosso último culto de 2019. Bênção. Glória a Deus. Muito bom. Não sei se é glória a Deus do tipo assim, ai que bom que esse ano está acabando. Ou é um glória a Deus de gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Mas de fato nós podemos e temos experimentado aquilo que essa música acabou de declarar no finalzinho. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Graças a Deus por isso. Que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo a esse lugar. Temos várias pessoas queridas, especiais, que estão conosco aqui pela primeira vez, ou há algum tempo, e já não estavam conosco, estão agora. Seja muito bem-vindo. Temos alguns irmãos aí bem formosos, né? Os irmãos lá de Formosa, Goiás. Na verdade não é assim que chama quem nasce em Formosa, é formosense, mas eu prefiro chamar eles de formosos, porque eles são muito bonitos, são muito belos, não? Sejam muito bem-vindos, queridos, vocês estão ocupando uma fileira inteira ali, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fileira. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Estão vendo também outras pessoas que estão conosco, algumas famílias estão conosco pela primeira vez. Essa é uma época que há uma mudança muito grande na nossa configuração, afinal de contas, muitas pessoas estão viajando, então tem irmãos nossos em outros lugares, e tem irmãos de outras igrejas, sejam igrejas da nossa própria denominação, da Fonte Church, ou até mesmo de outras igrejas evangélicas que estão passando pela cidade e resolveram decidir estar conosco. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente sua vida nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Quero ler com vocês uma porção da palavra, uma passagem bíblica. Ela se encontra no capítulo de número 30. Então, o primeiro livro, Gênesis. Começamos pelo capítulo de número 30. Glória a Deus. O livro dos começos. Estamos aí prestes à beira de começar mais um novo tempo, um novo ano. Então é importante nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Então esse é o livro dos começos, livro de Gênesis, capítulo de número 30. Nós vamos ler a partir do verso de número 37. Capítulo 30, verso número 37. Lembrando que, em função desse período que nós estamos vivendo, de festas, de final de ano e começo de um novo ano, nós estamos com nosso culto infantil, que acontece simultâneo na parte de baixo da igreja. Nós estamos aqui em recesso. Então, hoje as crianças estão conosco, elas são muito bem-vindas. Estou vendo elas aqui da primeira fileira. Outras estão espalhadas aí pela igreja. Que bom ter as crianças conosco. Peço também, gentilmente, para que os amados papais ou aqueles que estão acompanhando essas crianças, que possam ajudá-las no decorrer dessa programação. Nós sabemos que um momento como esse agora acaba sendo um pouquinho desafiador para as crianças, elas têm uma tendência a dispersar um pouco, conversar. Então, se você puder nos ajudar, você que está próximo, apenas ajudar essas crianças a enfatizar, focar naquilo que Deus está falando. Obviamente, essa mensagem é uma mensagem da parte de Deus para todos, mas como eu disse, as crianças, elas têm esse desafio para poder focar por mais tempo. Nós queremos ter um breve tempo, nós não queremos esticar muito nessa noite, porém, é importante que você possa colocar toda a sua atenção. Então, foque naquilo que Deus está falando com você. Nós vamos fazer a leitura agora do capítulo 30 de Gênesis, nós leremos versos 37 até o verso de número 43. Versos 37 até o verso de número 43. Amém? Conseguiu achar? Glória a Deus. Então, vamos ouvir aquilo que Deus quer falar no nosso coração nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tomou então Jacó varas verdes. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas.
as quais, assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se ou matar a sua sede, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e viu o rebanho para o lado dos listados, e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, não as colocava. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem, Jacó, se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Até aqui, a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Nós queremos essa noite refletir, meditar a respeito disso que nós acabamos de ler. Eu acredito que Deus tem alguns segredos para repartir ao seu coração. Segredos que, acredito, fazem muita diferença na sua vida. Principalmente num momento como esse, que é um período de transição, onde nós estamos abandonando um ano para começar um novo ano. Onde nós estamos terminando um ano que, segundo as retrospectivas que estão aí em todos os canais de televisão e em várias instituições, a maioria delas se encarrega de dizer que foi um ano, vamos escolher a palavra melhor, foi um ano muito desafiador. Para não dizer problemático, para não falar um ano difícil. Então foi um ano de muitos desafios. Muitas pessoas, muitas famílias, muitas instituições, muitos agrupamentos concordam que 2019, por que lógica não se sabe, mas foi um ano bem complexo em muitas áreas. Grandes desafios nos foram reservados nesse ano de 2019. Algumas pessoas, enquanto viam essas retrospectivas na televisão, elas tuitavam ou comentavam aquilo que estavam vendo e diziam que elas estavam à espera de ver algumas coisas boas, e as coisas boas ficavam cada vez mais resumidas. E elas eram assim esticadas para poder mostrar que esse ano não foi tão ruim assim, mas a verdade é que foi um ano bem desafiador, com muitas situações catastróficas em muitas realidades. E aqueles poucos índices bons, parece que acabaram sendo sufocados nessas reportagens, nessas matérias, nessas notícias, por tanta coisa ruim que aconteceu. Tantas mortes e mortes, acidentes assim, terríveis, e situações assim, estranhas, em várias realidades. Isso é quase que uma condição comum a tudo aquilo que nós temos visto como que retrospectiva desse ano. Eu, obviamente, não acho que esse ano foi diferente tanto assim de todos os demais que nós já vivemos. Foi um ano similar, parecido com aquilo que nós vivemos todos os anos, ou seja, um ano repleto de muita coisa boa e muita coisa ruim. Um ano repleto de muitas bênçãos, mas também grandes desafios. De provas assim, daquelas que a gente falava ou falou quando estava passando por elas, dizendo: Senhor da glória, eu nunca vivi algo assim tão intenso, tão desafiador, tão difícil de viver. Por outro lado, também nós poderíamos aqui ocupar esse tempo relatando e expressando gratidão a Deus por bênçãos que nós nunca vivemos antes e que vivemos nesse ano de 2019. Ou seja, foi um ano bem intenso, ou talvez para alguns bem tenso, mas foi um ano, um ano marcante. E nós estamos agora
os últimos dias desse ano. Hoje, especificamente, é o dia 29 de dezembro, nós estamos aí a poucos dias e poucas horas de rompermos esse calendário de 2019 e entrarmos numa nova estação em nossas vidas, um ano com um número bonito, né? Um número cheio, assim, um número pleno, que é o ano de 2020. Pois é. E, diante disso, eu acredito que a gente fica na expectativa daquilo que Deus quer para a nossa vida, daquilo que Deus tem para nós. E como homens e mulheres de Deus que somos, nosso grande desejo, nossa grande ambição, nossa grande busca, procura, é entender o que Deus quer para a nossa vida. Obviamente, olhando para frente, olhando para aquilo que está por vir, nossa busca é entender o que Deus quer falar ao nosso coração. O que Deus tem para nós? O que vem aí? E esse ano de 2020, obviamente, como normalmente todos os anos, nós temos o desejo, nós temos assim a vontade que ele seja o melhor ano de todos. Nosso desejo e a oração da maioria de vocês é que 2020 seja um ano que ao final dele nós possamos olhar para trás e dizer assim, foi o melhor ano de todos os que eu já vivi. Foi a melhor experiência que eu já tive. Os meus melhores momentos, as melhores coisas que poderiam acontecer, aconteceram justamente nesse ano de 2020. E eu quero, e me junto com essa oração, com essa sua vontade, e eu quero muito que no nome de Jesus, você possa viver o melhor ano da sua existência nesse próximo ano que vai começar daqui a pouquinho. Em nome de Jesus, esse ano de 2020. Quero muito isso, torço e oro para que isso aconteça na sua e também na minha vida. E nesses últimos dias eu tenho pensado a respeito de uma palavra para trazer nesse que é o último culto de 2019. Obviamente, o primeiro culto de 2020, assim como tem acontecido todos os demais cultos, é marcado por uma palavra profética que norteia as nossas vidas como igreja para todo o ano. Então, quem estiver conosco no próximo culto, se encarregará de descobrir e vivenciar e ativar na sua vida essa palavra profética que será ministrada somente na semana que vem. E não hoje. Eu sabia que você estava achando que ia ser hoje. A minha introdução, ela foi por esse caminho e você ativou aí. É hoje, ele vai liberar uma palavra para o próximo ano. Não, é só semana que vem. Então não perca o próximo capítulo dessa série. Esteja conosco na semana que vem. E juntos mergulharemos numa palavra que Deus tem para nos desafiar, nos motivar e que com certeza vai direcionar a nossa caminhada para esse próximo ano tão lindo, que promete muito de Deus para a nossa vida, esse ano de 2020. Mas hoje é uma outra palavra, eu quero ministrar a respeito desses segredos que aqui estão revelados. Eu não sei se você achou algum segredo nisso tudo. Essa passagem não é uma passagem completamente nova, nós já ministramos em algumas outras ocasiões, em alguns outros momentos. Até porque depois de um certo tempo, ministrando na mesma igreja para o mesmo povo, é quase que impossível acabar ministrando alguma coisa que em algum outro momento já foi falada, já foi mencionada, já foi refletida. Obviamente, nós sempre procuramos entender e olhamos para a palavra de Deus com essa capacidade que ela tem de se renovar e de trazer novidade em meio a coisas que nós já conhecemos há algum tempo. Então essa palavra é mais uma palavra que talvez para você seja conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer novidade, vai soprar algo novo para a sua vida, vai soprar com o seu poder, com o seu espírito, algo que vai fazer você entender, uau, tive um insight agora, tive uma revelação da parte de Deus. Eu desejo muito que essas revelações que acontecerem enquanto a palavra for ministrada, que não seja apenas algo que a sua mente fique assim, agitada, e você fique ali, indo de um pensamento para o outro, para entender melhor aquilo que acabou de ser dito ou falado, mas eu desejo muito que o seu espírito possa ser ativado a viver essas realidades que são segredos que Deus quer compartilhar conosco nessa noite por meio dessa passagem de Gênesis capítulo 30. Eu estou chamando essa mensagem de segredos para vivermos o melhor ano de nossas vidas. Então, segredos para nós vivermos o melhor ano de nossas vidas. Porque eu estou crendo, estou nessa pegada, estou nessa vibe de que 2020 vai ser o melhor ano de todos em nome de Jesus. Eu tenho essa expectativa, olho para frente com um olhar muito otimista, muito promissor. E eu costumo imaginar, pensar e creio no meu espírito também
que o que Deus tem a fazer ainda nas nossas vidas é muito maior e melhor de tudo aquilo que Ele já fez. E eu não me baseio em outra coisa, não é porque eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu me baseio em função das promessas de Deus. Eu me baseio naquilo que Deus falou conosco. Eu não sou uma pessoa simplesmente assim que acordei e deu vontade de pensar coisas boas. Eu gosto de embasar aquilo que eu penso. Eu gosto de embasar aquilo que eu sinto e aquilo que eu me disponho a viver. Afinal de contas, eu sou um crente em Cristo Jesus. Afinal de contas, eu sou um crente na palavra de Deus. Eu não sou um crente em mim mesmo, até porque se eu creio em mim, maldito homem sou. Maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Então, se eu confiar em mim mesmo, eu estou fadado ao fracasso. E eu também convido a você a não confiar em você mesmo. Até porque o seu coração é extremamente enganoso, assim como o meu. E nós temos uma inclinação para o erro, assim, fantástica. Nós temos uma capacidade de errar como ninguém. Tá para nascer gente que erra mais como a gente. Então, confiar demais na gente é um grande problema. De fato, uma coisa assim, complicada demais. E eu quero, talvez assim, com essa palavra, desencantar você consigo mesmo. Puxa vida, pastor. Tudo que eu não queria vir nesse culto é receber uma palavra para me desencantar de algo, para me desencorajar. Assim, eu quero desencorajar você a de confiar tanto em você. Puxa vida, pastor. Na época áurea dos coaches, na época áurea onde todo mundo fala que eu tenho que despertar o melhor potencial que é em mim, que eu tenho que descobrir o quão bom eu sou, que eu tenho que valorizar os meus talentos, deixar para trás as minhas debilidades e agora ocupar a minha vida a fim de poder viver a coisa mais extraordinária que eu posso viver. Aí chega esse pastor aí na frente, no último culto do ano 2019, fala que eu não devo confiar tanto em mim assim. Eu vou repetir para não ficar nenhuma dúvida. Não confie em você tanto assim. Porque confiar em si tanto assim é abusar da Bíblia. E é abusar da ideia de ser crente quando na verdade não se é. Não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero dizer o seguinte, que quando eu boto a minha vida em evidência, e eu começo a olhar no espelho e dizer que eu sou bom o suficiente, campeão, sou lindo, maravilhoso, espetacular, eu consigo, eu posso, e tudo que eu tenho a fazer é descobrir o quão bom eu sou, na verdade eu posso pegar a Bíblia e rasgá-la. Porque a Bíblia que eu leio fala que eu sou ruim que dói. E é por isso que eu preciso de Jesus. E é por isso que eu preciso do Salvador. Então, se eu preciso de alguém para poder dizer o quão bom eu sou, não é na Bíblia que eu vou ler o quão bom eu sou. Porque, na verdade, tudo que a Bíblia fala em relação a mim é fruto da graça de Deus. E graça é um favor que eu não mereço. É fruto de uma misericórdia de Deus. E misericórdia é um castigo que Ele resolveu não me dar. Então, eu precisava receber um castigo, porque eu sou ruim que dói. Mas Ele escolheu não me dar esse castigo. E eu não tenho favor nenhum por merecer pela minha própria justiça. Mas Ele, pela sua bondade, resolveu apostar na minha vida. Isso se chama graça. Você consegue entender que a Bíblia é um livro onde o homem é encarado como um ser que precisa desesperadamente de Deus. A Bíblia é um livro que não é de autoajuda. Não é um livro de autoajuda. Mas ela é um livro de ajuda do alto com L, que vem do alto, vem da altura. Então toda mensagem, por mais aparentemente bíblica dos nossos dias, no tempo da teologia do coaching, onde todo mundo quer descobrir o potencial que há e quer de algum modo potencializar isso na vida dos outros, quando você despreza o favor de Deus, despreza a graça de Deus, despreza a misericórdia de Deus, despreza o agir de Deus, isso na verdade não passa de um negócio chamado humanismo, onde o homem é o centro de tudo, e tudo que o homem precisa é de alguma coisa que o inspire a ser melhor. Aí eu posso estuprar a Bíblia para poder falar a Bíblia, fazer ser como qualquer outro livro de autoajuda que eu posso comprar numa livraria, aí, e tem vários. Dos mais diferentes, dos melhores títulos. Pastor, isso tudo é errado? Não. Tem algum nível de assertividade? Tem. O problema é quando eu pego isso, misturo com o evangelho e chamo de evangelho. Na verdade, deixa de ser evangelho pelo simples fato de colocar o homem como sendo o centro de todas as coisas. E não é o homem o centro de todas as coisas. O Senhor é o centro. A vontade dele precisa ser conhecida, a vontade dele precisa ser acolhida e a vontade dele precisa ser praticada. Você consegue entender o que eu falei ou foi muito complexo o que eu acabei de dizer? Então não me entenda mal, não ache que eu sou um coaching nesse sentido da palavra. Ah, pastor, mas coaching não só faz isso. Dá para ser um coaching crente, evangélico. Então se tem como, aleluia, eu quero ser esse negócio também, aleluia. Se dá para ser, dá. Então eu também quero.
desde que a premissa seja, eu preciso descobrir aquilo que Deus deseja fazer na minha vida. E eu vou descobrir, quando eu descobrir aquilo que Deus deseja fazer na minha vida, sabe o que é? É a melhor coisa que pode acontecer na minha história. E Ele, na verdade, vai gerar potencial que não existe na minha vida. Quando Ele habitar na minha existência, na minha história, na minha vida. E quando Ele começar a se manifestar em mim, aí então, a coisa vai ficar extraordinária. A coisa vai ficar excelente. A coisa vai ficar avivada. A coisa vai ficar assim, espetacular. Vai ficar muito, muito, muito boa. Mas, na verdade, a Bíblia começa com um desencanto de si mesmo. A Bíblia não começa com um fortalecimento quão bom o homem é. A Bíblia começa por um caminho de arrependimento quando o homem descobre quão ruim ele é. E num tempo como o nosso, falar disso é contraproducente, porque as pessoas querem muito ouvir, e os cliques da internet, e os links que nós acessamos, todos de algum modo são para nos massagear o ego, e dizer para o ego, você é lindo, ego, você é bom, ego, você é demais. As mensagens mais ouvidas, mais vivenciadas, são aquelas que elas estimulam eu descobrir o quão bom o ego é. E a Bíblia fala que o meu ego está comprometido por causa do pecado de Adão. E o meu ego, ele já nasceu ruim. Eu não me tornei ruim em algum momento, eu nasci ruim. A Bíblia fala que eu sou pecador, carente da glória de Deus. E isso é evangelho, isso é boa notícia. Se eu tiro isso de perspectiva, deixou de ser boa nova. Deixou de ser boa notícia. E coloca o homem em evidência. Você consegue entender isso? Então, com isso eu digo, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você se estimula. Porque no final você vai se frustrar consigo mesmo, não com Deus. E não adianta culpar Deus de que não deu certo, porque na verdade você apostou em si. Agora, descubra aquilo que Deus fala ao seu coração. Aquilo que Deus pensa sobre você. A visão e os sonhos de Deus para você. Aí sim, aí eu entro nessa. Aí eu posso ser um coach desse negócio. Aleluia. Vamos para cima disso. Vamos descobrir aquilo que Deus pensa a respeito da gente. E vamos viver esse negócio intensamente. Então você não está numa igreja, não está diante de um pregador que está aqui para poder pegar o seu potencial e jogá-lo para cima. Está diante de um pregador que acredita, ao olhar no espelho e olhar para você, que nós somos pecadores. Somos miseráveis. E é muito ruim falar isso, porque nós estamos numa geração que precisa falar assim, você é um super-herói. Deus olhou para você e falou, eu preciso de você. Você é o cara que essa geração precisava para poder dar certo. Para com isso, para com isso. Já passaram muitas gerações e ainda continuam não dando certo. Não é por causa da nossa que agora vai dar, porque a gente está aqui. Para. As coisas começam a acontecer na nossa vida quando nós nos desencantamos conosco mesmo. E quando nós colocamos grave isso, toda a nossa esperança e a nossa expectativa no Senhor. Aí a gente vira crente, de verdade. Aleluia! Essa é a introdução da mensagem, vamos para frente agora. Então, essa parte aqui de Gênesis capítulo 30, ela vai nos mostrar algumas coisas interessantes. E quando você lê o 30, eu vou te falar uma coisa. Se eu pegar o 30, jogar fora o 31, eu tenho uma mensagem maravilhosa aqui de muito autoajuda. De um homem que descobriu em algum momento o grande potencial que ele tinha para poder ser próspero. Uau! E ele fez um pirilim-pim-pim e tudo começou a acontecer. Ele fez um quadro da vitória, passou a olhar, ele passou assim a olhar todos os dias e fazer com que tudo na sua vida passasse a olhar para isso. Até que de repente aquilo, por um fator meio que osmose, passou a acontecer algo lindo, belo, e que tornou ele no final rico e um homem extremamente bem sucedido. E isso todo mundo quer ser. Eu também. Estamos juntos nessa. Então a gente olha nisso e fala, 30 tá comigo, estamos de acordo. A questão é que o 30 em si não explica o que o 31 diz. E o 31 faz toda a diferença do 30. Olha só. Na maioria das vezes a gente tem que ler antes para poder entender depois. Nesse caso, a gente lê o 30 e fica, tá meio mistério isso aqui. É aqueles mistérios dentro de outro mistério, muito misterioso esse mistério. Esse do 30. E a gente fica, o que aconteceu aqui? E dependendo da pessoa que lê, se for um esotérico, vai falar assim, não, o segredo está nas árvores. Se for alguém assim, vai ter gente abraçando
Árvore aqui, descobrir onde é que estão essas árvores aqui. Eu preciso, na verdade, descobrir rapidamente onde está o álamo, onde está a aveleira e o plátano. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Ah, o dia que eu descobri o plátano. Ah, o dia que eu abraçar, pegar essa folha do plátano, acho que eu vou até morar no Canadá de repente. Acho que a minha vida vai mudar. Vou viver primeiro mundo, vou viver first class, vou viver a primeira classe. Eu vou ser classe A. Porque tudo que eu preciso é abraçar uma árvore, pegar alguma coisa, porque o poder está nisso. Se eu ler só o 30, eu saio sincrético. Se eu ler só o 30, eu saio assim, esotérico. Crendo no poder das coisas, que precisam ser ativadas, tocadas, para poder manifestar algo. E o 31 fala que não tem nada a ver isso. Tá, então leia o 31, pastor. Vamos ler o 31 para poder fazer sentido, né? Então a gente fica assim, não estou entendendo onde ele quer chegar. Então vamos lá. Capítulo 31, para poder fazer sentido, tá bom? Capítulo 31, vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Versículos 10, 11 e 12 vai nos ajudar muito em relação a isso. Estou em Gênesis, capítulo de número 31. Vou ler agora o verso de número 10. O 10 diz assim: pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos. Opa! O 30 não fala de sonho. O 31 fala de sonho. Fala comigo essa palavra assim, sonho. Que palavra poderosa, sonho. Não é sonho de nata, não é sonho de leite, freguesia. Não é sonho, é outro sonho. Não é esse sonho que de repente você imaginou. É outro sonho. Vamos lá. Pois chegado o tempo que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos. O que o Jacó viu em sonhos? Ele vai dizer: levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram, presta atenção nesse detalhe, os machos que cobriam as ovelhas, ele viu em sonho que eram listados, salpicados e malhados. Agora alguém poderia pensar, alguém muito sonhador, falar assim: o poder está nos sonhos. Bora sonhar. Sonhe alto, sonhe grande, sonhe, voe, isso. Imagine-se uma grande águia, voando, linda, e aí vai por esse caminho, de poder de imaginar o quão alto a gente pode sonhar. E alguém poderia dizer: o que você precisa sonhar? Eu estou aqui para poder ativar o sonho. Que sonho é esse? Porque muitos desses sonhos se tornam verdadeiros pesadelos, pela nossa experiência humana, por aquilo que eu acabei de dizer, pelas nossas falhas, pecados, erros. Muitos nossos sonhos ao final de alguns dias, meses ou anos se tornam verdadeiros pesadelos e gera muita frustração. Existe um nível alto de frustração, há uma frustração coletiva, muita gente frustrada. Esse tempo, chamado por uns de pós-modernidade, por outros de geração fluida, tem muitos nomes, já falo que é além da pós-modernidade. É um tempo de desencantos e um grande desejo de se encantar por algo pelo qual se viver, porque as pessoas estão frustradas com muitas coisas. É o tempo onde aumenta assim o número a passos grandes daqueles que se decepcionam com os sistemas, com instituições, com a igreja. Se fizermos um questionário e buscarmos assim, no que você se decepcionou nessa igreja, a lista é enorme, irmãos. Não precisa nem ser em outra igreja, pode ser essa aqui, essa linda, maravilhosa igreja, com esse lindo pastor que está aqui. Mas que coisa, tem que me decepcionar com uma coisa tão graciosa como essa? Tem. Ficando cada vez mais fofo esse pastor. Tem como? Essa fofura. Fala, Deus. Essa hora que alguém poderia falar isso. Então, tem como? Parece que tem. Nós estamos numa época em que as pessoas estão assim, com listas e mais listas das suas decepções. Do quanto as coisas não dão certo. Do quanto falharam comigo. Do quanto erraram. Do quanto me levaram a sonhar e aquilo não deu. Me disseram que agora vai e não foi. Eu apostei todas as minhas fichas, eu apostei todo o meu dinheiro, as minhas expectativas, e agora eu estou frustrado.
Agora eu estou indo pelo caminho, eu estou indo na rede social para poder dizer para todo mundo, eu estou frustrado, estou me sentindo decepcionado, estou me sentindo triste, eu estou me sentindo para baixo, eu estou me sentindo mal. E nós oscilamos disso. Nós oscilamos com as melhores fotos, nas melhores experiências que nós podemos mostrar para os outros, quanto a nossa vida é linda, maravilhosa, com as mais tristes realidades de depressão, por frustrações que aconteceram. Isso tudo acontece em meio a quê? Eu vou tentar resumir isso tudo, por mais simplista que possa parecer. Porque é muito sonho humano. É muito sonho fruto de feijoada noturna. É muito sonho fruto de comida que enche o bucho e faz a gente sonhar coisas e fala, Deus me disse quando Deus não disse. É sonho daquilo que eu queria, aí eu pego Deus assim em algum lugar e coloco para dentro e falo, Deus me falou, me fez sentir, e eu acho que é de Deus e agora vai, e quando não vai, eu fico frustrado. Eu começo a não ter nenhuma igreja boa mais, as igrejas não são mais sérias, as igrejas estão deixando a palavra. As igrejas são fracas, são ruins, as igrejas são mundanas, as igrejas são carnais, quando na verdade eu estou falando de mim mesmo. Porque na verdade eu tenho sonhos muito humanos, e sonhos que quando não dão certo, alguém estoura a bolha que eu criei, eu falo, estou frustrado. As instituições não funcionam mais, vamos abrir uma nova instituição que agora vai. Agora vai, a instituição que agora vai, acreditem em mim, seguidores, me olhem, me vejam, acreditem, não parem de sonhar, os sonhos dos outros que fizeram sonhar estavam errados, eles são manipuladores, eles são aquelas pessoas que levam vocês a sonhar coisas erradas, mas eu estou descobrindo agora que é possível sonhar diferente, vamos fazer a redescoberta, e assim vai. Pastor, tem algum erro nisso? Tem? Tem muita humanidade, tem muita carnalidade, tem muita coisa humana nesse processo. E como eu disse no começo dessa mensagem, quando tem coisa muito humana, o que dá no final? Dá isso. Essa chatice, essa vergonha, essa prostração, essa decepção, essa depressão. Então qual que é o segredo aqui? É ler o versículo seguinte. Porque até então eu estou no versículo 10, e o versículo 10 só falou do sonho. E alguém poderia falar, o negócio é sonhar. Não, calma lá, não é sonhar. Vamos ler mais. O versículo 10 fala que o Jacó, ele levantou os olhos e viu em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E agora o 11 explica que sonho que foi esse. O 11 vai dizer que tipo de sonho que foi esse. O que o 11 diz? Diz assim, e o anjo de Deus, olha só, mudou tudo agora. Agora acabou. Por quê? Porque não é um sonho fruto de feijoada. Não é um sonho fruto de muita comida que a gente come na cesta, na cesta de Natal, ou sei lá, numa ceia qualquer, e a gente fica então eufórico e sonha e fala, agora vai, não. Esse sonho, vamos assim tentar dar um nome para isso, é um sonho dado por Deus. Isso faz toda a diferença. Amém? É um sonho que ele diz assim, e o anjo do Senhor falou comigo. Sabe qual é o problema da nossa história? É que a gente fala assim, esse falou, o outro falou, falaram para mim, eu estou falando, outro vai falar, e as pessoas já não têm, e Deus falou comigo. Elas já não têm base bíblica suficiente para sustentar aquilo que elas chamam de que Deus falou. Aqui o Jacó tem, ele diz assim, e o anjo de Deus me disse. O que o anjo de Deus no Antigo Testamento é? É uma teofania, ou seja, é uma aparição do próprio Deus. Alguns dizem que é Jesus. Algumas pessoas fazem uma leitura e uma interpretação dizendo que cada vez que o anjo com letra maiúscula aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, na verdade, é uma manifestação prévia daquele que já existia antes de se manifestar, aquele verbo que um dia se fez carne na plenitude dos tempos e habitou entre nós cheio de graça e verdade, que é Jesus. E que quando em João capítulo 1 diz assim, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada que foi feito sem ele, então ali está dizendo que ele já pré-existia, ou seja, ele já existia antes de aparecer. E alguns dizem, ele apareceu muitas vezes, só que não o conheciam com o nome de Yeshua, de Jesus, de Jesus ou Jesus.
Ele aqui vai ser mencionado como o anjo do Senhor. Ok? E aqui diz assim: e o anjo de Deus me disse em sonho. E falou o que para ele? Disse assim: Jacó! Uau! O anjo aqui não é qualquer anjo não, né? Realmente parece que é um anjo conhecedor de muita coisa, porque acerta o nome de primeira. Não titubeia, não fica, qual o seu nome mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, é Jacó! Porque é Deus aqui. E esse anjo que conhece o nome, chama Jacó, e no sonho, ele responde, ele diz no versículo 11 do capítulo 31, eu respondi, eis-me aqui. Quando alguém fala eis-me aqui na Bíblia, é como assim, é um portal que se abre. Usar essas linguagens assim do nosso tempo, portal, né? Então, é uma porta da nossa vida que se abre e se escancara para poder dizer, Deus, eu estou completamente à sua disposição. Eu estou completamente vulnerável. Fala comigo, que aquilo que o Senhor falar, eu vou levar a sério. Basicamente é isso. Ele disse, eis-me aqui. Versículo 12. Ele, o anjo, Deus, falou o seguinte. Ele continuou e disse, olha aqui, ele, aqui é Deus, tá? Deus falou para Jacó, no sonho, um sonho de Deus. Esse sonho de Deus, Deus falou para Jacó o seguinte, levanta agora os olhos e vê. Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem, está falando de acasalamento entre animais, ok? Que cobrem o rebanho, que cobrem as fêmeas, obviamente, são listados, salpicados e malhados. E aí Deus fala para ele por que ele deve ver isso. Ele diz, porque vejo, Deus está falando que está vendo, ó, porque eu estou vendo tudo. É gostoso demais, isso tem que falar de novo até retumbar e entrar no nosso espírito. Aqui Deus fala, eu vejo tudo. Que coisa linda um Deus que vê tudo. Tem gente que fala, meu Deus, eu nem quero saber desse negócio porque é preocupante. Eu acho maravilhoso um Deus que vê tudo. Porque Ele vê os meus pecados, Ele vê as minhas incongruências, Ele vê as minhas vicissitudes, Ele vê meus erros, Ele vê as minhas anomalias. Mas Ele vê tudo. Ele não vê só isso. Ele vê tudo. Ele vê o que eu creio. Ele vê aquilo que eu pratico quando ninguém está vendo. Ele vê as injustiças que acontecem quando ninguém está ali para poder. Isso é injusto. Ele está vendo. Ele está vendo tudo. Isso é maravilhoso. Nós devemos e precisamos confiar num Deus que diz, eu vejo tudo. Eu não só vejo aquilo que eu quero e acho bonito ver, eu vejo tudo. Eu não só vejo espetáculos, fogos de artifício, as glórias, eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu confio, você deve confiar num Deus que vê tudo. Você precisa confiar num Deus forte, como ele de fato é. Um Deus que vê tudo. Porque se eu não confio, eu vou querer ser Deus no lugar de Deus. E vou fazer com que as coisas aconteçam do modo como precisa acontecer, segundo os meus critérios. Agora, se eu vejo e creio e olho para a vida, que tem um Deus que vê tudo, eu posso acreditar que quando Ele vê tudo, Ele pode trabalhar por mim. Ele pode trabalhar em meu favor. Ele pode trabalhar para fazer com que aquilo que é a vontade dEle aconteça na minha vida. E eu não preciso ficar como um louco tentando provar para todo mundo o quão bom, maravilhoso e espetacular eu sou. Eu posso confiar de que o Deus que vê tudo, vê aquilo que os outros não veem. E vê até aquilo que eu não vejo. E ao final vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E que foram chamados segundo o seu propósito. Eu preciso confiar nisso. Senão eu fico louco. Eu vivo ansioso, tentando provar para todo mundo, a qualquer hora, o quão maravilhoso somos, o quão maravilhoso eu sou, para não deixar com que ninguém se frustre comigo, e a gente acaba perdendo alguma coisa que a gente conquistou, meu Deus! Que vida dura é essa de tentar fazer tudo no braço? Que vida terrível é essa de tentar de algum modo fazer na força dos argumentos bonitos, na força das belas palavras, que se colocar no lugar de Deus virá Deus ao final? Deixe de lado isso e confie num Deus que é maior do que a nossa capacidade. Deixe de lado isso e confie num Deus que diz, eu vejo tudo. E é o que ele fala ali.
Estou ainda no versículo 12, no finalzinho. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Amém. Que coisa espetacular. Pastor, quem é o Labão? Gostei desse nome, quero dar um nome para um filho meu. Labão. Quem é o Labão? Labão é o sogrão do Jacó, para ficar mais fácil. É esse. Sabe, sogro? É isso. Sogro. Amém? É o sogro que Deus tinha para esse homem chamado Jacó. Tinha suas filhas, uma muito bela, formosa, linda, espetacular. Uma outra moça também tinha. Esse Labão parece que ele foi assim, o tratamento na vida de Jacó. Porque Jacó fez algumas coisinhas que Deus precisava tratar na vida dele. E que parece assim na vida, todo um Jacó precisa de um Labão e Deus vai colocar um Labão na vida de um Jacó. É uma bênção. Eu posso correr de um Labão, mas o Labão ele me alcança. Ele vem até mim, porque ele está dentro do pacote daquilo que pode se chamar de tratamento de Deus. Aleluia e glória a Deus quanto a isso. Labão está lá, tem as suas filhas, como eu disse, uma muito formosa, uma não tão formosa. Em algumas versões dizem que ela tinha um problema assim básico em relação aos olhos. Básico. Parece que um olho olhava para um lado, outro olhava para o outro, coisa do tipo. É o que algumas versões mencionam. Ela tinha algumas dificuldades em relação à visão. Não só isso. É sempre importante ressaltar que quando a Bíblia fala assim, e ela era formosa, significa que ela era formosa. E quando a Bíblia não fala, já dá para entender. Está fácil. Está simples. Não precisa depois falar nada. O silêncio já fala por si só. Ok? Então a história do Jacó ela começa interessante. Porque ele se apaixona por uma linda mulher, Raquel e tal. Você conhece essa história. Mas, na hora... Depois assim do acordo firmado entre genro e sogro e genro, um acordo duro de pagamento de ser servo, de ser funcionário, de trabalhar para o sogrão patrão, no caso Labão, por 7 anos, esse acordo não deu certo, ele foi enganado. Olha que interessante, o homem que é chamado de enganador vai ser enganado. Ai que coisa! Essa Bíblia tão certinha. Que coisa essa Bíblia que semeia e colhe. Pois é, ele está lá e ele enganou um tanto de momentos e agora ele vai ser enganado por Labão. Porque na hora assim, como é que a gente pode explicar isso, né? Na hora de consumar o casamento através do relacionamento sexual, na hora da tenda, na hora do avivamento da terra ali, na hora de selo, na hora do pacto da aliança, nessa hora, estou falando assim numa linguagem em símiles para as crianças aqui, ficarem imaginando qualquer outra coisa. Ah, você entendeu? Dado uma festa enorme, muita comida e muita bebida, Jacó já estava daquele jeito assim, que nem diria no Rio Grande do Sul, na capa da gaita, assim no pó da rabiola, estava já entregue a qualquer coisa, esperando que o mundo acabasse em barranco, sabe? Estava dessa maneira. E ele entra na tenda, e ele tem a experiência lá, só que parece que em algum momento tem um tcharam, uma surprise. E nessa surpresa, quem está lá não era aquela que ele queria que tivesse. Deu ruim, pastor. Deu ruim, irmão. Mas deu muito ruim. Aí ele vai indignado, ele vai maluco. Ele vai assim, enfesado, cheio de fé. Ele vai na direção do Labão. E fala, não foi essa que você me prometeu. Você me prometeu a filha, a novinha, a lindinha, maravilhosa, espetacular, a bela, formosa. E o Labão fala, não, veja bem, senta aqui, vamos conversar. Sabe aquele sogro macaco velho, de guerra? Ele consegue fazer com que um novo acordo seja firmado. Ele fala assim, não, aqui na nossa cultura a coisa funciona pela lógica do tempo. Essa moça com quem você
teve aquele momento lá, ela é a filha mais velha. E funciona por uma regra básica, primeira mais velha. Tá entendendo? Primeira mais velha. E ele falou, não, mas não quero mais, eu quero mais nova. Ele tá, não tem problema. Para que brigar por isso? Calma, trabalha um pouco mais e você vai ter. Ele não é 7 anos, não, dobra. A Bíblia fala que estão 14 anos nessa história, irmão. Santo Deus, até suei agora. 14 anos trabalhando em prol de ter Raquel. Jesus da glória. Pois bem, essa história fica interessante porque, obviamente, Jacó, ele trabalha todos esses anos. Ele consegue sim ter Raquel. Isso vai dar um grande problema. Raquel, Lia, a serva de Raquel, a serva de Lia. Toda uma complexidade de função de ter filhos, não ter filhos, não pode, pode, tal. Tem filho com a serva, tem filho comigo, tem filho com a outra. E assim vai. Ao final nós temos uma família muito grande. A verdade é essa. Composta de inúmeros filhos. Uns 12 nesse momento já. Que vão ser as tribos de Israel. Olha que coisa interessante, a formação de Israel está dentro dessa história aqui. E aí chega um momento, que é esse momento, capítulo 30, onde Jacó, ele já está com a seguinte conclusão, ele fala assim para ele mesmo, chega, acabou, não dá mais. Já cumpri o que precisava cumprir, já servi da melhor maneira que podia servir, já enriqueci o Labão, porque ele entendia que a bênção de Deus que estava sobre a vida dele fazia com que Labão prosperasse. Ele lembra que quando ele entrou, Labão tinha um nível de prosperidade. Mas agora, passado todos esses anos, ele sabe que Labão prosperou muito por causa dele. E agora ele está disposto a ir até Labão e dizer, eu não quero mais, me dê as suas filhas, as servas, filhos todos que eu tenho, essa penca toda, aleluia, e eu vou para frente, Brasil. Bora, partiu. Vamos para a nova realidade. Vamos avançar a vida. E acontece isso. Capítulo 30 registra com detalhes isso. Ele vai até Labão. E Labão fala para ele assim. Agora, aos 48 do segundo tempo, Labão olha para ele e fala assim, não faça isso. Aí Labão fala, você me abençoou demais. Olha o interesse de Labão. Eu reconheço, diz Labão, que você, a sua presença me fez prosperar como nunca antes. E o Labão fala para ele, fica um pouco mais, fica aqui. Mas o Jacó estava resoluto, estava convencido, convicto. E ele fala, não, me deixe ir. Aí o Labão, aos 49 do segundo tempo agora, olha para o Jacó e fala assim, então me diga qual é o teu pagamento. Agora, irmãos, me diga qual é o teu pagamento, qual é o teu salário. O capítulo 31 que nós lemos, no versículo 7, diz assim, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Ou seja, Jacó está dizendo, o pai de vocês, Raquel e Lia, o Labão, me mudou o salário, não pagou aquilo que me devia, por 10 vezes, em 10 situações distintas. Ou seja, tem muita história nessa situação toda aí. E o Jacó conclui, chega, acabou. Ok. E diante disso, o Jacó diz, não precisa me pagar nada não. Mas eu vou lhe fazer um tratado, um acordo. E aí vem o grande tratado, o grande acordo. Agora vem a guinada, a virada da mesa, a história vai mudar. E ele propõe o seguinte, ele diz assim, farei o que sempre faço, cuidarei do seu rebanho. Mas agora lhe peço, um determinado tempo, e quando eu voltar para ver e cuidar do rebanho, dentro do rebanho, as cabras, que forem bodes, cabras e ovelhas, as que forem salpicadas, malhadas, listadas, serão minhas. E as que não forem salpicadas, malhadas, listadas, serão suas, Labão. E o Labão pensa, ótimo, maravilhoso. Espetacular, não poderia ser melhor essa proposta. Afinal de contas, a maioria dos animais não são salpicados, nem malhados e nem listados. Tá ótimo. A maioria dessa bicharada é tudo branca.
A maioria dessa bicharada toda tem uma pigmentação única. E não tem nada desse negócio de malhado, meio listado, meio salpicado. Tá maravilhoso. Eles fecham o acordo. E o Labão fala para Jacó, que seja assim, conforme essa palavra. Ok. Aí fecha o capítulo, dentro do capítulo 30, esse momento. E aí começa a descrição daquilo que nós lemos no começo dessa mensagem. Só que não fala o capítulo 31. E o capítulo 31 embasa o que aconteceu entre esse aperto de mão entre Jacó e Labão e aquilo que se sucedeu com uma bênção maravilhosa, uma prosperidade gigante na vida de Jacó, que são os segredos desse negócio. Eu estou até agora dizendo que são segredos, não diz quais são. Mas vamos voltar para a mensagem? Eu acho que é bom. Está chegando o momento certo, 20:09, bora lá. Vamos aos segredos, the secrets. Vamos lá. Dá uma olhadinha de novo comigo no capítulo 30. Se puder, visualiza agora o versículo 37, que foi o primeiro versículo que nós lemos essa noite. Gênesis 30, 37. Gênesis 30, 37. Eu quero rapidamente trazer isso para você. Pega aí. Pega isso para você. São segredos. Segredos que, se forem ativados na sua vida, eu quero declarar isso sobre a sua história. Vão fazer com que você seja tão bem sucedido quanto. Vão fazer com que você acerte, que você dê certo. Lembrando que eu só vou falar desses segredos depois que construir toda essa mensagem até agora. Dizendo que isso aqui não é um poder de uma árvore, dizendo que isso aqui não é o poder de um sonho, dizendo que o poder não está em você mesmo, dizendo que esse poder está em função de algo que Deus revelou a Jacó. Você conseguiu entender isso? Se não, repito tudo de novo, não tem problema. Entendeu na hora agora, né? Todo mundo entendeu. Que coisa espetacular, a capacidade de entendimento que se tem quando se aproxima das 21 horas. É uma coisa espetacular. Então todo mundo entendeu, não é o poder do homem, não é o poder de um sonho simplesmente, não é o poder de abraçar uma árvore qualquer no parque ecológico, não é. Dito isso, vamos aos segredos. Diz ali no versículo 37, tomou então Jacó, e parece aqui que ele enlouqueceu, né? Porque ele sai de um aperto de mão, e depois começa, tomou então Jacó. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Entre esses dois momentos, irmãos, pelo amor de Deus, alguém responde, para poder só para me saber se você entendeu alguma coisa até agora. O que aconteceu entre o aperto de mão e esse momento que ele começa, tomou então Jacó? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, alguém responde. Teve o quê? Um sonho de abraçar uma árvore? Que sonho é esse? Pelo amor de Deus, me diga. Deus falou com ele, aleluia, tem um crente aqui. Deus falou com ele. Isso faz toda a diferença, porque não é eu falei comigo, não é eu falei com o espelho, eu falei com alguém, Deus falou com Jacó, através de um sonho. Isso se chama um sonho de Deus, amém? Dito isso, ufa, eu quase fiquei decepcionado agora. Capítulo 37 diz, tomou então Jacó, olha lá que ele pegou. Diga comigo, isso precisa ser dito em voz alta para que você possa entender no mais profundo do seu ser. Varas verdes. Uau, isso é poderoso. Peraí. Como é poderoso, pastor? Varas verdes, qual é o poder da vara verde? Faz chá? Como é que faz isso? Não. O poder da vara é uma vara como qualquer. Só que tem olha o detalhe, a sutileza que está como um componente, um ingrediente, um segredo desse processo todo. Qual que é o segredo? O segredo é que a vara é... Olha aí, irmão! Que coisa espetacular que você acabou de descobrir! Isso é uma revelação! Diga glória a Deus por antecipação, mesmo que você não tenha entendido ainda. Glória a Deus, você é ser crente, você está captando pela fé aí, ó. É isso aí. Como assim, pastor? O que tem a ver? Olha, qual a diferença? Existe uma vara verde e existe uma vara que não é verde. E uma vara que não é verde, a gente chama de uma vara seca. Estou entendendo. O
que fala de vara verde? Vamos pensa comigo, pensa comigo. Tem como eu trabalhar com vara seca? Tem como eu empezar, torcer, esticar, dobrar, trabalhar com vara seca? Deus está falando alguma coisa aqui. O que Ele está falando aqui? Ele está falando que um dos segredos para que a gente possa ter de algum modo o melhor da nossa vida está em ativar esse componente aí. Jogar para trás, chutar, para dar uma bicuda assim, mais longe, jogar para algum outro planeta da Terra, essa secura, essa sequidão, essas realidades que nos tornam secos em nossa vida. Mas a gente pode ficar seco? Fica, irmão. E que coisa triste é tentar dobrar, moldar uma vara seca. Porque na verdade, assim, não demora muito para você perceber o óbvio. Você tenta, o que acontece? Ela faz... Vai fazer barulho então. Ela estoura, quebra. Já era. O que essa vara seca fala? Fala de uma dureza de coração. Fala de uma realidade em que alguém decreta: aqui não vai tocar, não vai mexer, não vai trabalhar, não vai moldar, não vai. Quando eu declaro alguma coisa na minha vida e boto uma frase do tipo, aqui não, eu estou dizendo que eu quero o melhor ano da minha vida, mas eu estou entrando nele com uma vara seca. E aqui o Jacó, ele não vai na vara seca, porque vara seca não monta quadro do sobrenatural. Vara seca não compõe milagre. Vara seca, você joga no fogo, ela já era. Entenda a vara seca como dureza de coração. Entenda como dura cerviz. Entenda como não maleável, não dobrável, não manuseável. Entenda isso. Entenda de forma mais prática, para que você possa entender melhor. Ressentimento. O ressentimento é sentir novamente, depois que não precisava sentir mais. A gente fica sentindo de volta, e sente de novo, e sente de novo. Aí eu vejo, eu sinto de novo. Aí eu olhei, aí falou o nome, eu sinto. Isso é muito sentimento. Isso é ressentimento. Sabe os crentes ressentidos? Mas, vara seca! Não vai montar o quadro sobrenatural. Vai virar o ano e vai dar tudo igual. É só mais um ano. Porque é seco. Não tem maleabilidade. Ninguém pode mudar nada. Porque se tentar mudar, não muda! Não muda! Para! Porque me frustraram. Porque me machucaram. Porque a última vez que acreditei em alguém, eu fui... vara seca! Joga fora isso da sua vida. O processo da glória de Deus, ela passa por uma vara verde, que você pode tratar ela, você pode malhá-la, você pode de algum modo fazer algo, qualquer coisa que você queira fazer. Isso são segredos, são detalhes. O que Deus deu para ele foi um sonho. E o sonho estava em ele poder ver o que ele não estava conseguindo ver. Sabe por quê? Deixa eu explicar para você. Porque quando eles apertaram a mão, a Bíblia fala que o Labão reuniu todos os funcionários. Falou: funcionários, vem rápido aqui, rápido. Ei, chega, supervisores, coordenadores, gestores, administradores, vem aqui, subgerente, isso, encarregado, líder, tal, todo mundo. Ó, é o seguinte, vou dar um comando para vocês. Pega tudo que tiver de bicho, malhado, salpicado e listado e vaza daqui. Vaza. 3 dias de distância, diz no capítulo 30. Mas tire esses bichos daqui, pelo amor de Deus. E os súditos fizeram isso. Pegaram essas bicharadas e separaram. Para que eles separaram? Me responda. Para impedir que Jacó ganhe alguma coisa. Olha que coisa óbvia. Ou seja, Labão
garantiu que Jacó saísse com nada. Está entendendo? Mudou 10 vezes o salário do cara. Enganou que chega, no final falou assim, você não quer um salário? E se encarregou de falar assim, funcionários, peguem 3 dias de distância, vão para um lado, um para o outro, porque eu não quero bicho acasalando com nenhum bicho, eu não quero nada. O Jacó vai sair daqui com a mão na frente e outra atrás. Só que ele não falou isso para Jacó. Só que enquanto ele estava trabalhando para a destruição de Jacó, Jacó estava recebendo um sonho da parte de Deus. Isso. Isso é tremendo. Enquanto tinha alguém trabalhando contra, tinha um Deus trabalhando a favor. Enquanto tinha alguém trabalhando no visível, no físico, no manifestável, no tangível, para impedir o milagre de se manifestar, tinha um homem recebendo uma revelação de Deus. E essa revelação de Deus era sobrenatural. E ela estava no campo do invisível. Por isso Deus fala com ele, levanta os teus olhos desse sonho e veja o que ele deveria ver. Lembra que eu falei no capítulo 31? E ele disse que os machos que cobrem as fêmeas são eles. O que eles são? Salpicados, malhados e listados. Mas o que na prática, se essa bicharada acasalasse, o que na prática seria? Os salpicados? Os malhados? Os listados? Não, porque o que tinha ali? Eles não estavam mais ali. Não tinha como ter nada. Agora Deus está falando uma coisa ilógica. Fruto da ilógica maneira de Deus fazer as coisas. Deus está dizendo para ele assim, ó, veja o que humanamente não se pode ver. Veja porque eu estou falando para você ver. Uau, isso faz toda a diferença. Isso é coaching, pastor? Não, isso é Bíblia. Isso é poder do homem? Não, isso é poder de Deus. Isso é despertar potencial de algum ser humano? Não, não. Isso é chamar a fé à atividade, por meio de uma revelação da palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo Jesus. E Cristo falou com ele, e Deus falou com ele, falou assim, levanta os teus olhos. Ele levanta os olhos e fala, veja o que um homem normal não pode ver. Veja o quê? Veja que essa bicharada que está acasalando é tudo salpicado, malhado e listado. E ele está vendo. Uau! Sabe qual é a questão aqui, queridos? Que antes de fazer qualquer coisa eu tenho que ver. Eu tenho que ver primeiro em Deus. Em Deus. Antes de sair pegando vara, eu tenho que ver em Deus. Eu tenho que ver em Deus. Eu tenho que entender que aquilo que Deus falou é de Deus para a minha vida. Aí eu posso pegar vara, eu posso fazer o que eu quiser. Porque na verdade aí tem muita característica do Jacó na história. São elementos dele. Mas tem um elemento aqui que é fundamental, que é o elemento daquilo que Deus falou com ele. Aí ele vai lá na vara. Aí entra os princípios para você ativar aquilo que Deus falou com você. Aí ele vai e pega as varas verdes. Varas verdes, grava isso, varas verdes. Varas verdes fala o que mesmo? Fala de coisas flexíveis, maleáveis. Nunca decrete áreas na sua vida que você fala, aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, aqui ninguém entra, essa área é fechada, isso eu vou carregar para o meu túmulo. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Você está arruinando a sua vida se você diz isso. Você está declarando sequidão na sua história. Seus ossos vão secar com o seu pecado junto. É isso que vai acontecer. Então não faça isso. Não seque. Não se ressinta ao ponto de se tornar seco. Permita que essa graça que flui desse tronco seja algo que passe entre você e o mantenha verde, o suficiente para poder ser moldável, tratável, ensinável. Amém? Olha que coisa interessante, diz ali, varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Olha que coisa interessante. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo algo que me traz paz. Porque eu não sei você, mas eu me considero uma pessoa um tanto quanto complexa. Eu acho que eu sou um tanto complexo. Eu não sei se você chegou a alguma conclusão assim, de olhar para dentro de você de algum modo e falar assim, meu Deus, tem isso aí dentro? Aí você olha assim, nossa, mas isso está nesse extremo aqui. Aí você olha o outro lado de você mesmo e você descobre que está no outro extremo. Você fala, meu Deus, eu sou uma complexidade ambulante. Eu sou um desafio para a minha própria capacidade de me entender. Eu não consigo me entender. Alguém já chegou a essa conclusão assim, em algum momento? De perceber extremos dentro de você? Eu não estou falando de anomalias do tipo psiquiátricas, que você é bipolar, que você é esquizofrênico. Não, não. Eu estou falando de ser humano. Alguém é humano aqui? Ok. E você consegue perceber
essas extremidades de propósito, de sensações, de vontades, que você fala, meu Deus, que gangorra. Isso aqui é loops contínuos mais que uma montanha-russa. Olha lá em cima, olha lá embaixo. Olha, eu quero, não quero mais. Eu amo, eu odeio. Quero vida, quero morte. Alguém aqui, pelo amor de Deus, só para poder saber se eu estou entre humanos, alguém sente alguma coisa assim em algum momento da vida também? A gente é assim. É como se eu olhasse para dentro de mim e falasse assim, eu não sou só plátano. Quisera se eu fosse só plátano. E eu peguei os meus várias verdes de plátano, plátano e plátano. Não, tem aveleira, tem plátano, tem umas ervas braba, tem umas árvores ruins, irmão. Meu Deus, tudo isso dentro. Tudo isso dentro. Sabe qual é o desafio? Sabe qual é o desafio? É a imensa complexidade gerar uma unidade de propósito. Grave isso. Grave isso, que isso é vida para quem quiser ouvir e receber. É você conseguir dentro de você mesmo fazer com que, apesar de todas as suas extremidades, as suas esquisitices, você conseguir com que tudo dentro de você trabalhe em função de um foco. Qual foco? A manifestação da glória de Deus. E fazer com que o sonho que Deus te trouxe aconteça. E para isso você vai ter que dizer todo dia para dentro de você, para aquela como é que é? Para aquele álamo que está aqui, para aquela aveleira que está aqui, para aquele plátano que está aqui, para aquela trepadeira ruim que está aqui, para tudo isso você tem que dizer: na minha vida eu sou obcecado, eu sou apaixonado e eu decido fazer com que tudo na minha vida vai convergir para o propósito de Deus, para o plano de Deus, para aquilo que Deus me falou. Não importa o que esteja aqui dentro, eu vou fazer com que isso tudo possa, ao final, manifestar a glória de Deus. Eu vou fazer isso, é uma decisão, isso se chama conversão. Está comigo ainda? Está aguentando? É o último culto, irmão. Depois é só o ano que vem, irmão. Aguenta aí, pelo amor de Deus. Tem um ano inteiro para a gente poder deixar de se falar. Aguenta um pouquinho mais. Depois é só em 2020. Aguenta 19 ainda. Olha só. Pastor, o que álamo, aveleira e plátano fala? Para mim fala de unidade. Fazer com que tudo aqui dentro, cada célula do meu interior, cada célula do meu organismo, cada sentimento, vontade, coisas estranhas, coisas ruins, coisas boas, tudo, afinal posso ter um decreto, não quero saber, vai convergir para a glória de Deus. Não quero saber, vai ser colocado e consagrado ao Senhor, vai ser entregue a Deus. É uma luta, porque tem umas árvores meio brabo aqui dentro. Tem umas que elas vão para uns caminhos, você fala, não, é para isso, você volta, vai para cá, e ainda vou te arrancar umas partes ainda. E aí ele começa. Aí diz assim, ó, e lhes removeu a casca. Ai, agora é aquela hora que a gente fala, ai, aleluia. Remover casca, irmão, não é uma experiência assim das mais lindas. Quem aqui já feriu alguma partezinha do corpo? Aí dá aquela coceirinha, faz aquela casquinha, dá aquela coceirinha, faz assim, ó. Sangue de novo. Aí tá começando a fazer uma casca. Aí dá uma coceirinha, sai, sangue de novo. Se deixar, você fica 2 anos saindo sangue daquela ferida que aconteceu. Porque remover casca, sangra. Remover casca, dói de novo. Remover casca é uma coisinha delicada. Remover casca é uma coisa complexa. Porque desde que o Adão pecou, ele vai para as árvores para se esconder nela. Ele não vai para remover casca, irmão. Muito pelo contrário. Ele vai para poder colocar casca nele. Ele vai para se cobrir com as árvores. Ele pega aquilo que a árvore dá e fala, cubra aqui a minha nudez, cubra as minhas intimidades, minhas vergonhas, cubra tudo. Eu não quero ser visto, eu não quero ser conhecido, eu não quero que me conheçam na essência daquilo que eu sou. Quer saber a real? Quer saber a real? Para que a gente possa viver o melhor ano da nossa história, além de ter maleabilidade, flexibilidade,
além de ter unidade e foco de propósito aqui dentro em tudo que há em mim, eu vou ter que permitir. Ai, obrigado pelo seu. Ai, eu vou precisar permitir remover todas as cascas da minha vida. Cascarada. Cascas e cascas e cascas, mas são cascas das mais diversas, que me escondem daquilo que precisa ser trabalhado na minha história. Amém? Por que precisa remover casca? Porque o processo de Deus, ele nunca é um processo externo para interno. Ele sempre é um processo interno para externo. Traduzindo, Deus não faz assim de fora até chegar dentro. Deus, ele prioriza de dentro para manifestar para lá de fora. É assim que Deus faz. Deus não gosta muito de casca. Deus, ele sempre fala, tira a casca. Tira esses penduricalhos todo que te fazem tão bonito. Mostra quem você de fato é. Permita que eu chegue aí dentro. Chegue mais, e mais, e mais, e mais, e mais, até que, aí diz ali, ó, até que apareça a brancura. É um sinal profético isso aqui. Até que apareça a brancura. Até. Esse até, só os fortes suportarão. Como assim, pastor? É permitir com que as cascas sejam removidas até que a santidade se manifeste. Até que a pureza aconteça. É permitir com que as cascas sejam removidas até que o branco, não segundo uma cor apenas, não uma questão estética, mas uma questão divina, se manifeste. Que a realidade de Deus em minha vida, a realidade daquilo que Deus faz na minha história, possa acontecer. E a santidade não está na minha roupa, a santidade não está no meu corte de cabelo, a santidade está no meu interior. E quando do meu interior explode para todo o resto do corpo, então fica tudo maravilhoso, irmãos. Então pode fazer qualquer tipo de corte de cabelo, pastor, e pode vestir qualquer roupa, porque o senhor acabou de falar que a santidade não está nisso. Vai nessa, vai. O que eu estou querendo dizer é que você pode se vestir de santidade sem ser santo. Quando na verdade, a maneira como Deus atua em nossa vida é até chegar à brancura da vara. Porque quando chega a brancura da vara, o próximo passo é manifestar. E quando manifesta, milagre acontece. O processo precisa ser entendido. Eu não estou dizendo que não tenha pecado, ou que tenha santidade em vestimenta ou cabelo. O que eu estou querendo dizer é que tudo precisa começar aqui dentro, no meu interior. E para isso eu vou precisar permitir que eu seja escorchado. O que é escorchar? É que o instrumento de corte vem e comece a me mutilar, até tirar toda essa coisa que me impede de mostrar aquilo que Deus quer revelar na minha vida. E removeu as cascas e riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. 38. As quais assim escorchadas, ou seja, como tivesse pego uma faca e tivesse dado umas lascas, tirado essas lascas, pôs ele em frente do rebanho. Olha que coisa fenomenal, irmãos. Pôs ele em frente do rebanho. Pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se e conceberam quando vinha beber. E isso é o último ponto da mensagem, irmãos. Graças a Deus. Qual que é o último ponto, pastor? Existe uma estratégia muito poderosa. E a estratégia, vamos pegar essa ideia, né? Começou com maleabilidade, flexibilidade, permitir ser tratado, permitir ser mudado, transformado, alterado. Passa por permitir com que tudo que há em mim possa ser consagrado a Ele e que possa refletir para Ele glória. Permitir com que eu seja tratado no tutano do osso. Permitir com que eu seja tratado na minha essência, não na minha casca. Não permitir com que eu seja meramente um religioso, externamente perfeito, mas permitir com que Ele possa fazer algo aqui dentro de mim. Eu não preciso de uma religião, preciso de um Senhor, de um Salvador, que me transforma de dentro para fora. Eu preciso dEle, desesperadamente. Ele vai fazer essa obra
implacável até que apareça a brancura. Até que apareça a santidade que ele quer manifestar. E quando isso acontecer, olha a estratégia. Lembra os bichos? Bicharada estava toda da mesma cor, não tinha salpicado, malhado, listado, não tinha nada. Olha a estratégia. Ele foi lá e ele entendeu. O lance está na fonte. Esse Jacó era benção, hein? Não sei se era fonte de antes, mas ele falou, o lance está na fonte. O lance está na fonte. Na fonte aqui onde as águas. Por quê? Qual que é a estratégia? Ele pensou o seguinte, esses animais, eles só ficam de pé, eles fazem tudo porque eles são aqui, é aqui que eles extraem a vida. É através dessa água que tudo acontece. Isso aqui é estratégico, é na essência, no começo do processo. É na fonte que dá a vida para eles todos. É ali que eu vou colocar estampado, manifestado o quadro do sobrenatural que eu criei, diante daquilo que Deus me revelou. E aí sim, aí ele faz algo que talvez um esotérico faria sem Deus. E que não teria o resultado que Deus traz. Porque ele só fez isso. Montou um quadro diante daquilo que Deus falou. Tenta imaginar essa cena, irmãos, porque essa cena é bonita de imaginar. O Jacó, um homem assim, um senhor, pai de uns 12 filhos já. Uma certa idade, uma reputação a zelar. Não é um menino qualquer, não, um cara bobo, um cara alegrinho. Imagina alguém passando ali nas bandas da grande chácara, da grande fazenda de Labão. De repente se debruçando sobre a porteira, olhando para aquela cena e vê um homem correndo de um lado para o outro. Com um quadro cheio de varas lascadas, mostrando a brancura das varas, montado, e ele ia de um bebedouro ao outro, correndo, e botava na frente os animais, e ficava esperando. Não, essa cena, ela é ridícula, ridícula. Porque a fé, para quem não tem revelação, ela é ridícula. É incompreensível, como é que alguém faz isso? Alguns chamariam isso de ato profético. Sim, para ser ato profético, de fato e de verdade, tem que ter base naquilo que Deus falou. Não é só fazer um pilim-pim-pim, soprar um chofar, fazer umas coisas estranhamente, aparentemente espiritual. Não, tem que ter revelação daquilo que Deus disse. Esse cara tinha. Aí está dando uma de louco. Não, literalmente, está dando uma de louco. Eu quero convidar você a dar uma de louco, em nome de Jesus. Mas dá uma de louco mesmo. Que os descrentes falam assim, pirou pirado, assim. É uma telhadão, ou teiadão direto, assim, na veia, vai. Fica lá pro resto da vida. Hospital psiquiátrico. Por quê? Porque esse cara tinha uma revelação da parte de Deus. E aqui eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Se nós não tivermos ousadia em crer de fato naquilo que Deus fala, nós não viveremos a totalidade daquilo que Deus prometeu. Porque quem crê parcialmente vai receber parcialmente. E quem crê totalmente vai receber totalmente. É uma questão de fé. Esse cara creu. Você acha que ele pensou assim, acho que Deus vai me dar umas 2 ovelhas, uns 3 cabritos? Acho que tá bom. Pelo menos eu faço uma ceia de Natal e uma ceia de final de ano. Tá bom. Meus 12 filhos, cada um come um pedacinho desse bicho. Para com isso. Ele teve 10 vezes salário mudado. Ele trabalhou 14 anos para o Labão. E ele tem um lema. Ele está dizendo, Deus viu a minha justiça. Deus viu a minha realidade. E agora é a hora. Agora é a hora, chegou a sua vez. É como se ele estivesse agora recebendo uma palavra de um coach chamado Espírito Santo, fazer, agora sim, meu filho, vai, você vai conseguir. Aí ele diz, eu sou o cara, não, você não é nada, eu decidi fazer esse negócio, porque eu estou vendo você, eu estou vendo. E agora ele está lá, correndo, bebedouro, imagina essa cena, um cara de reputação, pai de família, com um monte de filho. Tem 4 mulheres nessa história. Jeová, uma já dá trabalho. Tem 4. Está lá, bebedouro. E ele está lá. Outro bebedouro. Aí ele percebeu um negocinho. Quando elas iam conceber, era um momento, entre aspas, mágico. Era um momento sobrenatural. Porque assim, ó, o negócio é o seguinte. O macho era branco. A fêmea era branco. Geneticamente... Qualquer veterinário, biólogo, qualquer pessoa normal fala assim, vai dar branco. Mas Deus falou para ele assim, veja
que não é branco. Deus é demais. Deus não é branco. Não, não é branco. O que é? É listado. É listado. E você tem que primeiro ver. Porque a fé é a certeza das coisas que você não vê fisicamente, mas você vê no Espírito. É a convicção de fatos que ainda não existem, mas que já existem em Deus. Já existe em Deus. E que precisam ser trazidos à luz. E ele está lá. Esse macho não é branco. Esse macho, Deus me falou que ele é salpicado. E ele está lá. Você está conseguindo entender? Pastor, isso é o poder da confissão positiva? Não, isso é o poder de crer naquilo que Deus prometeu. Isso é o poder da palavra assertiva? Não, isso é o poder de levar a sério aquilo que Deus disse. Só. É simples, é mais fácil. Não embaça, não. É simples, Deus falou, está falado. Deus falou, não é branco, é salpicado, é malhado, é listado. Veja, ele falou, tá bom, tá visto. Aleluia, vai ser. Você está entendendo, crente? Mas, aqueles que entendem assim no nível hard, assim, no nível assim, uou, não é no easy, não é assim, um level mais baixo, naquele assim, violento, pancadão. Está conseguindo entender? Porque às vezes a gente entende e fala, mas se Deus falasse comigo, eu não faria isso não, que absurdo, que vergonha, correr de um lado para o outro na minha casa, fazendo esses atos proféticos assim, e bebedouro, agora bebedouro, agora que, não, pastor, que trabalheira, isso vai que o vizinho acha que eu estou louco. Por isso que nada acontece. E Deus fala com a gente fala assim, muito bom o culto, hein, uma benção a palavra. Que coisa linda. Você gostou? Eu gostei. Falou tanto comigo. O que você vai fazer? Eu não sei. Eu não entendi direito aquela parte do escorchado. Eu não entendi aquela parte que ele explicou. Eu não entendo a pregação dele. É muito complicada. O Eliel em casa entende, irmão. Tem 7 anos de idade. Quando eu não quero entender, eu não entendo ninguém. E você entende? Amém? Depois disso, pastor, eu passei a entender na hora. Ele está lá. É uma cena, irmão. O que ele está colocando? E aqui o segredo, irmão. Aqui o segredo poderoso. Isso é por fé, não é simpatia, não é pirilim-pim-pim, não é trabalho forte, oração forte, reza, para. Isso é crer naquilo que Deus falou. Ele fez com que a vida inteira dele passasse agora a refletir aquilo que Deus disse. Ele parecia um louco fazendo isso, irmão, mas Deus falou com ele. E o que aconteceu? A fêmea estava barriguda, estava prenhaça, ia dar à luz, mas não é que saiu o bichinho listado. Não, aí fica mais lindo, porque isso vai acontecendo 1, 2, 10, 100, 200, 300, milhares de vezes. Aí olha o nível do poder de Deus, olha o que vai acontecer ali. E diz assim, e concebiu o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Agora você está entendendo tudo que aconteceu, né? A bicha era branco com branco, vai dar branco. Não, deu branco com branco e Deus falou que não é branco. Agora vai dar salpicado, malhado e listado. Glória a Deus, já deu. Então, aqui é crente, irmão. Olha o nível do crente. O versículo 40 é para chutar. O crente meia boca. O versículo 40 diz assim, então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para lá dos listados e dos pretos, dos rebanhos de Labão. E o pôs seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. Separou o que é meu, o que é dele, glória a Deus. Versículo 41, e todas as vezes concebia as ovelhas fortes, esse cara estrategicamente, esse cara é bom, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água. No primeiro momento ele viu, dá certo mesmo. Aí ele falou, não, peraí, eu não vou querer qualquer bichinho também não. Se é para ser azeitão, vamos no graúdo, vamos no grandão, vamos naquele pitel. Fui lá. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó. Ele não ficou correndo agora lá para o outro não. Quando ia da ovelha forte, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Versículo 42. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha. Deixa pro Labão.
tirando onda aqui, ó. Deixa pro Labão, eu não estou afim. É fraco. Mas negócio é com forte. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Pastor, ele está humilhando? Não, ele está agindo diante daquilo que Deus falou para ele. Alguém que passa e fala, prepotente, orgulhoso, arrogante, nojento, olha. Não, ele é crente, irmão. Deus falou com ele. Ele não está fazendo pouco caso, não. Ele está seguindo o princípio que Deus ativou no sonho. E está fazendo isso acontecer na vida. E está vivendo o sobrenatural de Deus. Segredos. Amém? Para você viver o melhor ano da sua vida. Primeiro. Exatamente isso. Glória a Deus. Segundo. Perfeito. Qual que era o primeiro mesmo, irmãos? Maleabilidade, flexibilidade, capacidade de ser ensinável, ser tratável. Segundo, unidade de propósito, foco, fazer com que tudo na minha vida, não importa o que seja, que árvore seja, tudo vai glorificar a Deus na minha história e fazer com que o plano de Deus aconteça. Esse é o segundo. Terceiro, permitir com que a faca de Deus, o facão de Deus me corte. E vai cortar assim uma mão invisível que vem do céu, não é através dos meus irmãos, aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ai, essa parte é linda. Então Deus nos corta através dos outros. Essa é uma frase forte. Diga para outra pessoa, Deus vai me cortar através de você. Você sabia disso? Agora diga para ela também, e Deus vai te cortar através de mim. Que coisa linda! Porque a gente fala isso e alguém muito espiritual fez, glória a Deus, aleluia, vou para o quarto, eu vou me fechar e o Senhor vai me cortar e vai arrancar as minhas cascas. Não, irmão, a casca é arrancada assim, ó, um negocinho chamado relacionamento. Sabe onde tem relacionamento? Não é na frente da televisão vendo evangelho, vendo evangélico pregar na frente da televisão, não é vendo YouTube de pregador legal, é assim, ó, é sentindo o cheiro, o odor do outro, aleluia, do perfume, é claro, que você usa, obviamente, não pensaria nada contrário disso. E você assim, pele com pele, dá aquele calor, essa graça que se chama estar assim um com o outro. É assim que Deus passa facas e facões e recortando. Até quando, irmão? Até que apareça. Isso é tremendo, hein? Isso é tremendo, grava isso porque a gente não sabe o que vai acontecer. De repente, eu posso nem estar aqui em 2020, de repente você pode não estar aqui em 2020, tudo pode mudar. A qualquer momento tudo pode mudar. Grava essa para a sua vida, pega isso para você. Por que Deus insiste tanto? Porque Ele quer que apareça a brancura. E Ele vai fazer isso através de um negocinho chamado relacionamento. Deixa eu dar uma palavra para você. Não espane. Aguenta o tranco. Aguenta. Não espana não. Não espana. Não espana não. Não espana não. Um hino ao Senhor nesse final de ano. Não espana, irmão. Porque Deus sempre vai priorizar chamado negócio chamado igreja local. Deus ama esse trem. Foi Ele que criou. A internet é legal. O YouTube tem uns pregadores massa. Topzera. Da hora. Mas o negócio barato é louco aqui, ó. Aguentar esse que vos fala que é o desafio da vida. Assim como eu aguentar você, é o meu desafio, aleluia. Que maravilha. Tamo junto. Tamo junto. É uma delícia isso. Na internet é tão fácil. Olha você lá, olha que foto linda. Aí eu sei da sua história. Nossa, glória a Deus, a foto ficou bonita mesmo. Deus é bom. Faz as fotos ficar tão boas. Mas eu sei a história. Você olha a minha vida, nossa, que foto legal do pastor. É o pastor que prega até as 9h25. Aleluia. Pastor que eu mereço. Cada um tem um pastor que merece, irmãos. Labão era uma bênção na vida de Jacó. Deus nos trata, aleluia. Porque Ele quer fazer com que o plano dele aconteça na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que vai agora. Agora vai acabar? Só para parecer.